Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre sinais de finanças, ou sinais nas finanças. Mas preste bem atenção nisso. Eu tenho visto que algumas coisas estão acontecendo e eles estão me chamando muita atenção. Você sabe que no mundo existe tempos e tempos. A Bíblia nos diz em Eclesiastes que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para ter o sol, há tempo para ter a chuva, há tempo para tudo. O mundo já passou por várias crises financeiras, crises mundiais. Por exemplo, a Grande Depressão nos Estados Unidos. Isso já aconteceu em alguns anos atrás. Nós vemos que essas questões das crises de tempos em tempos que acontecem são crises que muitas vezes nos abalam. Mas eu tenho reparado uma coisa, e eu não sei se você também tem reparado nesta situação. Mas como nos últimos anos aumentou o número de educadores financeiros, eu tenho visto que isso significa que alguns sinais de Deus estão acontecendo. Porque o número de educadores financeiros, ou pessoas que vão fazer com que você tenha uma educação financeira melhor, esse número está aumentando cada vez mais. Pessoas especialistas na área, pessoas especialistas nas finanças, estão fazendo de tudo para ajudar as pessoas a fazer algo que muitas pessoas não conseguem, que é juntar o dinheiro. E também ter uma reserva, reserva de emergência, uma reserva para que você possa, numa situação crítica, você ter um valor para que você possa, enfim, ter uma saída. E essas pessoas estão cada vez mais, parece que seguindo um mandamento de Deus. Eles amam a Deus, eles conseguem de uma forma entender que Deus está no comando. E como eu havia dito, Deus parece que está preparando o mundo. Afinal de contas, é bíblico. E eu sei que isso não é uma coisa que pode ser somente teoria, mas nós temos visto que tem acontecido realmente na prática. Então, eu entendo que isso daí são sinais de Deus para a população, sinais de Deus para o povo. Então, nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar neste momento, porque a oração é o pilar, a oração é a força, a oração é o que move o coração de Deus para que você possa, em nome de Jesus, receber algo do alto. Respire fundo, feche os seus olhos e deixe o Senhor falar ao seu coração. Senhor amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me aproximo neste momento da Tua presença com muita fé, muita humildade e gratidão. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. Tu és o Deus que é o dono do ouro, da prata, e tudo pertence a Ti. Como está escrito, ó Deus Todo-Poderoso, lá em Ageu 2:8, nada foge do Teu controle, e nenhuma necessidade é grande demais para o Teu poder. Pai amado, eu coloco diante de Ti a minha vida financeira, a minha casa, a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, os meus projetos e cada decisão que envolve dinheiro. Peço, Senhor Deus, que o Senhor me dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Ensina-me, ó Deus, a ser um mordomo fiel, responsável e prudente em nome de Jesus. A Tua palavra também diz em Provérbios 21:5 que os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa leva à pobreza. Por isso, Senhor, livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, das decisões apressadas, das compras por impulso, dos gastos desnecessários, dos contratos prejudiciais e das dívidas que roubam a paz. Dá-me, ó Deus, dá ao Teu povo, Senhor, domínio próprio, discernimento e coragem para dizer não. Sim, para dizer não, quando for necessário. Senhor, assim como José
interpretou o sonho de Faraó e preparou o Egito nos anos de fartura para enfrentar os anos de escassez, conforme diz a tua palavra em Gênesis 41. Dá-me entendimento para reconhecer os tempos. Se houver oportunidade, que eu saiba aproveitar com honestidade. Se houver risco, que eu saiba me proteger com prudência. Se for tempo de plantar, dá-me perseverança, Senhor. Se for tempo de colher, dá-me gratidão. Se for tempo de guardar, dá-me disciplina. Eu declaro pela fé que o Senhor me concede uma mente organizada e sábia, que eu tenha clareza para planejar, registrar, cortar excessos, honrar compromissos e construir uma reserva para os dias difíceis. Ajuda-me, ó Senhor, a não viver escravo do cartão de crédito, dos juros, da ansiedade e da comparação com outras pessoas. Pai amado, quebra toda a mentalidade de miséria, medo, descontrole e desespero. Mas também, Senhor, guarda o meu coração da ganância, da avareza e do amor ao dinheiro. Que eu nunca coloque as finanças acima da tua presença, Senhor. Que o dinheiro seja uma ferramenta para as minhas mãos e não um senhor sobre a minha vida. Jesus, tu ensinaste que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e que as demais coisas seriam nos acrescentadas. Conforme diz a tua palavra lá em Mateus 6, versículo 33. Por isso, eu escolho confiar em ti e não deposito a minha segurança apenas no salário, no negócio, no governo, em pessoas ou nas circunstâncias. A minha confiança está no Senhor, que é a minha fonte. Eu apresento diante de ti, Senhor, cada dívida. Tu conheces os meus boletos, os financiamentos, os empréstimos, os compromissos familiares e as preocupações que ninguém vê. Dá-me, Senhor, estratégias corretas para negociar, pagar, amortizar e sair das dívidas com dignidade. Abre, meu Deus, as portas de trabalho, as portas de renda honesta, Senhor, de oportunidades justas e de bons negócios, meu Pai. Abençoa, ó Senhor Deus, as obras das minhas mãos. Como diz Deuteronômio 28, capítulo 12, abre os teus bons tesouros e abençoa o trabalho das minhas mãos, meu Pai. Que não falte criatividade para empreender, força para trabalhar, humildade para aprender e perseverança para continuar, Senhor. Se eu precisar adquirir novos conhecimentos, prepara-me, ó Deus. Se eu precisar mudar hábitos, transforma-me, Senhor. Se eu precisar recomeçar, fortalece-me. Pai amado, dá-me visão de um bom administrador, que eu saiba separar necessidade de desejo, investimento de desperdício, oportunidades de armadilhas e conselho sábio de ilusão. Livra-me de promessas de dinheiro fácil, de negócio desonesto, de fraude e de pessoas mal intencionadas, Senhor. Que toda prosperidade que vier sobre mim seja limpa, honesta, fruto de trabalho, sabedoria, favor e integridade. Eu oro, meu Deus, neste momento também por minha família e coloco cada um diante do Senhor para que haja unidade nas decisões financeiras do lar. Remove, meu Pai, discussões causadas por falta de dinheiro, falta de planejamento ou até prioridades erradas. Dá-nos, ó Deus, paz, diálogo, responsabilidade e propósito. Que a nossa casa seja um lugar de provisão, contentamento e muita fé. Senhor amado, quando vierem dias difíceis, não permitas, ó Deus, que eu entre em pânico. Lembra-me de que Tu és o Deus que alimentou Elias junto ao ribeiro, que multiplicou o azeite da viúva e que sustentou Israel no deserto e que multiplicou pães e peixes nas mãos de Jesus. Tu continuas, ó Deus, sendo fiel. Eu declaro que a escassez não definirá a minha história, meu Deus, e que a crise não terá a última palavra. A dívida não será o meu destino, o medo não governará
as minhas decisões. Com prudência, trabalho, fé e direção no Espírito Santo, avançarei passo a passo em nome de Jesus. Senhor amado Deus, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, confiar mais recursos a mim, dá-me, ó Senhor, um coração generoso para que eu possa honrar a Ti, cuidar da minha família, ajudar pessoas necessitadas e ser um instrumento de bênção nas Suas mãos. Ensina-me, ó Deus, que prosperar não é apenas ter mais, mas viver com paz, propósito, responsabilidade e capacidade de repartir. Conforme diz a Tua palavra, Senhor, em Filipenses 4,19, eu creio que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Amém. Recebo hoje sabedoria para administrar. Eu tomo posse em nome de Jesus. Recebo também força para trabalhar, coragem para ajustar o que precisa ser ajustado e paz para não desistir. Senhor amado Deus, eu entrego o meu futuro financeiro em Tuas mãos. Guia-me, ó Deus Todo-Poderoso, os meus passos e ilumina as minhas decisões. E guarda, Senhor, a minha casa e os meus familiares. Que haja provisão, que haja o equilíbrio, que haja honra, abundância com propósito e livramento de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Confirma agora, escrevendo nos comentários, que você crê nesta oração, que você acredita que Deus possa mudar a tua história, mas com muita fé, deixe o seu comentário e creia que o Senhor é poderoso para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar famílias. Agradeça com palavras de gratidão a esse que, até o dia de hoje, te deu saúde, te deu paz, te guardou e te livrou de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.